E aí, meus amigos, estamos de volta aí, vamos trazer um novo vídeo aí. Vamos falar hoje sobre o capítulo 23 e 24 do livro de Êxodo. É isso aí, vamos lá. Pega sua Bíblia aí, pega suas canetas aí coloridas que você tem e vamos marcar a Bíblia, né? Vamos ver o que a gente vai aprender hoje nesses dois capítulos aqui do livro de Êxodo. Aqui no capítulo 23, já marquei aqui o título, né? De laranjado, o testemunho falso e a injúria. Versículo 21, o versículo 1, né, do capítulo 23, já marquei o versículo de laranja. Por quê? Olha só o que é que diz. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para serem testemunha maldosa. Lembre que eu falei, irmãos, que quando fosse Deus falando conosco, Jesus nos ensinando alguma coisa, Deus nos ensinando alguma coisa, era para marcar de vermelho. Como já faz muito tempo que eu marquei o livro de Êxodo, eu não tinha lembrado desse ponto de marcar os versículos de vermelho. Porém, esse versículo aí, você pode marcar ele de vermelho, certo? Porque é Deus nos ensinando o quê? Para a gente não espalhar notícias falsas, certo? Não falar, ficar fofocando da vida alheia, não ficar contando história, inventando história, dizendo que viu uma coisa que não viu, que não existe. Então, irmãos, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio. Não apoiará o que um ímpio faz, irmão. Que uma pessoa estiver fazendo uma coisa errada, você não pode apoiar de forma nenhuma. Para ser testemunha maldosa, certo? Não faça isso, irmãos. Vamos lá. Versículo 4 diz assim, ó. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, los reconduzirás. O que acontece? Se você encontrar alguma coisa de alguém, irmão, que é uma pessoa que você não gosta, o que você tem que fazer? Você tem que vai lá e devolve para a pessoa que você encontrou, e entrega para ela. Isso é uma atitude de alguém que é humilde e que serve a Deus, certo? Não importa o que você encontrou de uma pessoa que talvez nem goste de você, que você é meio assim com ela, vá lá e entrega o que pertence a ela. Se vires prostrado, aqui marcaria de vermelho também, irmão. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Então pode marcar de vermelho também o versículo 4. Eu não sei se você está marcando a mesma cor que eu aqui, né? Mas a cor que identifica que é Deus ensinando algo para você, para nós, você marca de vermelho, ou a cor que você escolheu aí para identificar esse tipo de versículo. Versículo 5 diz assim, ó. Se vires prostrados debaixo da tua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Olha só que interessante que Deus está nos ensinando. Pode marcar de vermelho também, irmãos. Era para não ter feito isso. Mas como eu fui aprender, já estava lá na frente que tinha que marcar dessa forma. Você pode marcar a cor que identifica que Deus está ensinando algo para nós. Então aqui está dizendo assim, ó, se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então, irmão, se o teu inimigo, uma pessoa que não gosta de você de forma nenhuma, está precisando de ajuda, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá e ajudar, irmãos. Não importa. Temos que demonstrar isso, porque Jesus nos ensinou isso, né? Amai os vossos inimigos. Jesus ensinou isso. Então, provavelmente Jesus já tirou isso, aquela frase que ele falou, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então provavelmente Jesus tirou daqui, certo? Temos que ajudar as pessoas que não gostam da gente de forma nenhuma, mas temos que ajudar. Isso é amor, isso é humildade. Isso é o que Jesus nos ensinou. Versículo 7 diz assim, ó. Da falsa acusação te afastarás, não matarás inocente e o justo. O inocente e o justo, porque não justificareis o ímpio. Deu uma mexidinha na luz aqui para dar uma melhorada aqui. Então é isso que aqui está ensinando, né, irmãos? Aqui o que a gente acabou de aprender, né? Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até os perspicazes e perverte as palavras dos justos. Irmãos, não aceite suborno de forma nenhuma. Você que não quero falar isso, irmão, porque talvez algumas pessoas não possam gostar, não é?
Mas, irmãos, não é certo de forma nenhuma o cristão vender o seu voto. Isso você sabe de cor, não é? Isso é verdade. Isso não pode de forma nenhuma. Mas existem cristãos que fazem isso, irmão. Vende o seu voto. E isso não é certo. Não podemos aceitar também. Você vai pegar uma multa e o policial te pede um dinheiro para não te multar. Isso é errado, irmãos. Não pode. Não podemos fazer isso de forma nenhuma, certo? E aqui, próximo, o ano de descanso. Aqui eu marquei de azul, certo? O contexto em si, né, é interessante. Olha só o que diz. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixará descansar. Não a cultivarás para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então é Deus cuidando do povo, irmão, até da terra, até do chão. Deus cuidava de onde o povo de Israel estiver, Deus estava cuidando deles, ensinando a forma correta de tratar a terra. 6 anos eles iam trabalhar na terra, e ao 7º ano ninguém podia trabalhar na terra, plantar nada, deixava a terra descansar, se recuperar. Certo? Então Deus é 100% muito bom. Deus sabe o que faz. Aqui o título é o sábado. Aqui eu marquei de laranjado porque é um título bem interessante. Diz assim, ó: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Aqui Jesus apresentando o sábado mais uma vez, um sábado, um dia de descanso, certo? E não somente era para o povo de Israel, mas também para os servos forasteiros, aqueles que fossem lá passar uns dias na casa da pessoa que morava lá em Israel, do servo de Deus, certo? As 3 festas, eu não marquei aqui o título, mas eu marquei aqui algumas coisas. Festa dos pães asmos, mês de Abib, né? 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então, aqui era uma das festas que tinha, era tipo um feriado também, né? Era alguma dessas festas, ninguém nem podia trabalhar, fazer nada, era só festividade. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Deus cuidava do povo de todas as formas, irmãos. Até no dia da colheita fazia uma festa daquelas, comemoração da graça de Deus sobre o povo, né? Deus promete a posse da terra. Marquei de laranjado, então é porque há um título bem interessante. Tem muita coisa aqui, ó. Versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Certo? Então Deus aqui cuidando do povo de todas as formas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Isso aqui poderia ser marcado de vermelho também, irmãos. É Deus nos ensinando. Servireis ao Senhor, dizendo o que a gente tem que fazer. Certo? Então, pode marcar a cor que você marca, identifica que Deus está falando conosco, nos ensinando alguma coisa, né? Versículo 26. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Irmãos, isso é interessante também. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completareis o número dos teus dias. Aqui é caso de pessoas, de mulheres, né, que abortava, não que ela queria, certo, abortar, mas que em consequência da obediência a Deus. Olha só: servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarás do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completareis o número dos teus dias. Certo? Nesse sentido. Mas Deus também ele não aprova mulher que aborta, porque ela quer abortar a criança. Nesse sentido é porque acontecia aborto sem a mulher querer, sonhando com o filho, e acontecia esse tipo de coisa. Então, meus irmãos, aqui era Deus
cuidando do povo se o povo fosse obediente a Deus. E vamos lá para o capítulo 24, né, para a gente finalizar o vídeo. Aqui do outro lado, eu não marquei o versículo, mas marquei aqui essa parte. Tudo que falou o Senhor, faremos. Então aqui era o povo, né? Deus ensinando para o povo como que eles tinham que se comportar, e o povo falou aqui, ó, tudo que falou o Senhor, faremos. Mas você sabe que o povo lá sempre se rebelava. Aqui versículo 8 diz assim, ó, então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então depois que foi lido para o povo o que Deus queria que o povo fizesse, a obediência a Deus, aí Moisés teve essa atitude, né? Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Versículo 10 diz assim, ó, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Aqui o que aconteceu aqui, ó, e subiram Moisés, Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então eles tiveram uma visão de Deus, né? Viram Deus. Lógico que não viram a face de Deus, que o próprio Deus falou, homem nenhum jamais viu a minha face. E versículo 2 diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica ali, dar-te as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares, certo? Então, versículo 17 diz assim, ó, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então é isso, meus amigos e irmãos, é isso, mais um vídeo aí para vocês aprenderem a marcar a sua Bíblia. Espero estar ajudando vocês, espero que você está aprendendo essas formas que eu estou ensinando para vocês. Não tenho faculdade de teologia, o que eu sei é estudar a Bíblia do meu jeito simples, né? E eu quero compartilhar aquilo que eu estou aprendendo e compartilho com vocês aí, certo? Nem todos estão aproveitando esses vídeos. Muitos têm preconceito, é um adventista, não quero assistir os vídeos dele. O jeito que ele ensina, a voz dele é não sei o que, aí as pessoas não aproveitam. E sempre que você... Olha só que interessante. Nos meus vídeos, você não vê o meu rosto. O que você vê, minhas mãos e a Bíblia. E o principal foco aqui, apresentar para vocês, é a palavra de Deus e não é outra coisa. É a Bíblia. Lógico que eu não falo que é errado, não estou dizendo que é errado a pessoa fazer um vídeo lá falando sobre Deus mostrando o rosto. Não. É o meu jeito aqui, que eu gosto de ensinar dessa forma aqui, fica bem interessante, né? Bem prática aqui para vocês entenderem a leitura. Mas é isso aí, meus amigos e irmãos. Estudem a Bíblia, busquem a presença de Deus em oração, ajude as pessoas necessitadas. Sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Não tenha vergonha de falar que você é um cristão, uma pessoa que serve a Deus de verdade. Não tenha vergonha disso, irmãos. Não tenha vergonha de falar... De usar a sua Bíblia no lugar público. Não tenha vergonha de levar a sua Bíblia para o seu trabalho, para a escola. Eu sempre levo a minha Bíblia para o meu trabalho. Quando eu tenho tempo, eu estudo a Bíblia. No horário quando eu chego um pouco mais cedo. A primeira coisa que eu faço lá, eu sento lá e vou estudar a palavra de Deus. Certo, irmão? Leva a sua Bíblia para onde você for. Leva a sua Bíblia, que sempre aparece a oportunidade de você falar de Jesus, e como a tua Bíblia estando bem marcadinha, você consegue explicar com mais facilidade. Então é isso aí, meus amigos, que Deus abençoe. Deixa um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos para vocês aprenderem mais a palavra de Deus, tá bom? Então Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.